Olá, muito bom dia, graça e paz. Nesta manhã com Jesus, hoje nós vamos falar Jesus anda sobre o mar. E aqui nesta passagem mostra para nós algo muito importante, que nós devemos sempre confiar no Senhor Jesus, porque todo o poder está sobre a sua autoridade. Jesus havia acabado de fazer a primeira multiplicação do pães e dos peixes e ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles pudessem passar a outra margem. E Jesus não vai com eles no barco. Jesus fica em terra, ele vai ao monte para orar. E em determinado momento em que os discípulos do Senhor Jesus estão no barco, caminhando para a outra margem, navegando para a outra margem, há uma terrível tempestade que vem de encontro a esses discípulos e eles ficam apavorados. Eles tiveram medo. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 33, fala exatamente sobre esta passagem de Jesus andando sobre o mar. E é naquele momento em que eles estiveram medo, o Senhor Jesus, que está em terra, orando, ele avista os seus discípulos apavorados. Diante daquela circunstância terrível ao qual eles estavam. Eles eram homens do mar, mas a tempestade veio de repente. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes nós estamos em mares calmos, tranquilos, mas de repente o mar se revolta e nós passamos por momentos de dificuldades, de crises, passamos por alguns dissabores na nossa vida, coisas que vêm sem nós esperarmos. E aí nós ficamos também com medo. O que fazer diante de uma situação como essa? Uma enfermidade, uma perda de um ente querido, algo que possa trazer transtorno para a nossa vida. E nós ficamos muito entristecidos com isso e não sabemos muitas vezes o que fazer. Mas veja que Jesus, em terra, ele avista aqueles discípulos, aqueles homens que estavam no mar, e Jesus vai em direção deles. E Jesus vai andando sobre as águas. E eles ficaram ainda mais apavorados. E quem é esse? A palavra de Deus diz que eles tiveram medo, achando que era um fantasma, e não é por menos. À noite, alguém andando sobre a água, realmente eles ficaram temerosos, achando que era um fantasma, e começaram a gritar. Mas veja que antes do Senhor Jesus fazer alguma coisa, o Senhor Jesus vai acalmar o coração daqueles homens. Jesus diz no versículo 27, Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus primeiro consola, conforta e acalma, ele pacifica, ele tira o medo. Foi isso que ele fez com os discípulos, ele levou a palavra: tem de bom ânimo, mantenham a calma, sou eu, né? E sobre as águas, andando sobre as águas, ele mostra que toda a natureza está debaixo dos seus pés. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Mas veja que Pedro, num rompante, querendo ir ao encontro de Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus fala para ele: venha. E ele foi, ele saiu. Mas só que em determinado momento, Pedro, ele começa a olhar as dificuldades ao seu redor. Ele olha aquela tempestade e ele tira o foco de Jesus. E aí ele começa então a naufragar, a afundar. E Jesus vai e o socorre. E aí os dois voltam para o barco. Isso mostra também que eu e você não podemos jamais tirar os nossos olhos de Jesus. Apesar das dificuldades, dos problemas, dos medos, das angústias, das tribulações, mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Jesus é muito maior do que qualquer circunstância que está ao nosso redor. Jesus, ele quer acalmar o seu coração hoje. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais, não temas. Confie em Jesus. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas
Ele é aquele que pode trazer paz ao seu coração, é aquele que pode trazer esperança ao seu coração. Jesus é aquele que pode trazer a solução para o seu problema. Talvez você ache que o teu problema seja algo que não tenha solução, mas em Jesus Cristo nós temos todas as soluções possíveis para a nossa vida. Ele pode. Ele não conhece o impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Creia no Senhor. Tenha bom ânimo. Não temas, que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Que o Senhor te abençoe. E que seu dia hoje seja repleto de paz, de amor, de alegrias e vitórias. Fiquem todos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um maravilhoso dia para você.